Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e nos últimos dias eu venho testando esse telefone aqui, ó, o Lenovo Vibe C2, que é um Android um pouco mais acessível, embora ainda não esteja na casa daqueles mais baratos não. Hoje eu vou dizer o que tenho achado dele de forma mais geral e mais direta. É o seguinte, visualmente eu gostei bastante desse aparelho. Ele é bem padrão, não tem nada que se destaque, vamos dizer assim, mas é uma aparência que me agrada bastante. Essas bordas sintéticas que imitam metal são legais. A traseira com material aderente é bacana também. E a pegada acaba sendo interessante com esse tamanho de tela, 5 polegadas. A tela também é bonita, é um painel do tipo IPS, o que aqui significa? Basicamente que ela não distorce as cores quando você olha dos lados, tem uma qualidade muito razoável. Aqui embaixo dela são os botões capacitivos do Android, que infelizmente não acendem, mas enfim, dá para se acostumar com isso. E outra característica que me agrada muito é o som dele. Vem aqui de trás e não é tão bom quanto o do Vibe A7010 que a Lenovo já lançou no Brasil, por exemplo, ou o do Idol 3 da Alcatel, que tem um som muito bacana aqui na frente, mas ainda assim ele é muito alto. Para tarefas como, por exemplo, um Waze da vida no carro, você vai conseguir ouvir com muita clareza. Eu achei muito bom. Mas pessoal, eu realmente não quero ficar fazendo muito rodeio aqui. Em meu uso teve um aspecto que me chamou muito a atenção no Lenovo Vibe C2 e ele é o desempenho. Vamos dizer que esse smartphone tem um hardware mais ou menos próximo ao de um Moto E de segunda geração. Só que na prática a performance que ele me entregou não foi nem igual nem parecida à do Moto E de segunda geração não. O C2 apresentou as famosas engasgadinhas em minha mão muito rápido. Eu iniciei o sistema do zero, instalei meus aplicativos e aí fui dar aquela mexida nas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Telegram, alternando entre esses aplicativos. E aí já na primeira hora de uso eu comecei a perceber claramente aquelas pequenas lentidões e engasgadinhas que de forma alguma agradam. Às vezes elas aconteciam na troca de aplicativos, às vezes até mesmo quando eu apertava o botão Home e rolava uma demorazinha a mais para voltar para a tela inicial. Eu não estou falando aqui de super lentidões e de super engasgadas, mas são coisas que aconteciam de forma clara e não me permitiam de forma alguma que eu fizesse o chamado uso fluido do telefone. Eu sei que alguém ouvindo isso pode me dizer, Rodrigo, mas você está usando padrões muito severos para analisar esse telefone que está longe de figurar entre os mais caros. E eu entendo isso, mas não concordo exatamente. Como eu falei no início, esse é um aparelho que está ali na classe de um Moto E de segunda geração, ou talvez um Moto G de segunda geração, mas mesmo comparado a esses aparelhos que têm um hardware próximo no que diz respeito a desempenho, não são os resultados que a gente encontra aqui, vocês estão entendendo? Me parece que isso tem a ver com a otimização do software, vamos dizer assim, porque em certas ocasiões a demora acontece até para a própria tela responder e a tela utiliza um painel muito bonito que não parece ser de baixa qualidade. O sistema que roda aqui é um Android muito próximo ao puro, como a Motorola utiliza mesmo. Hoje em dia Lenovo e Moto são uma empresa só, né? Mas os resultados práticos estão longe daqueles que a gente almeja em um Android puro, né? A gente vê isso como sendo um ponto positivo porque seria um sistema leve que rodaria sem engasgadas. E não é bem isso que a gente vê por aqui. De repente, alguma atualização de software surge para melhorar essas impressões. A performance em games, por exemplo, nem é tão ruim assim. Eu cheguei a rodar alguns jogos bem pesadinhos aqui no Vibe C2, sem grandes problemas. A bateria, por exemplo, foi um outro aspecto de que eu gostei. Não tive problemas para chegar até o fim do dia, ainda com carga aqui nesse telefone. De repente a bateria durou muito, porque eu até me empolguei um pouco menos para utilizá-lo, mas acho que não, porque os resultados que eu obtive foram consistentes ao longo de alguns dias. E as câmeras para a faixa de preço também não achei ruins não. Apesar de não serem a solução ideal para vídeos, já que a traseira só filma em 720p e a frontal só filma em 480p, quando a gente trata de fotos durante o dia na claridade, as imagens que saem daqui são bastante razoáveis, sem problema algum para compartilhar em redes sociais, claramente melhores do que aquelas que vêm de aparelhos fuleiros, sabe? Então é isso, na prática eu poderia fazer elogios ao Vibe C2 em diferentes aspectos até, mas se um amigo meu, por exemplo, viesse me perguntar, e aí Rodrigo, vale a pena pegar esse telefone? Eu com certeza diria alguma coisa do tipo, cara, coloque aí mais 100, 150 reais
e compre um Moto G4 Play, que é da própria moto, que é da Lenovo. Ou então, até uns R$100 a mais e pegue um Vibe K5, que eu não achei brilhante de forma alguma. A minha análise dele está aqui no canal, mas ainda assim me parece uma opção melhor pelo preço. Apesar de não ser um Android dos mais caros, dos mais avançados, acho que não posso eximir o Vibe C2 de uma ressalva nesse lance do desempenho e da otimização do software, não. Até imagino que alguém que já possua o aparelho vai vir aqui e dizer eu tenho, ele vai muito bem nisso, naquilo. Só que eu realmente tenho que ser fiel com as minhas impressões reais e elas são essas. De repente vem alguma atualização, como eu falei antes, que melhore toda essa coisa, mas eu realmente não posso falar do futuro nem prevê-lo, né? Só posso falar do presente e foi isso que eu achei sobre o Lenovo Vibe C2. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela neste exato momento. Comentem aí, vamos discutir sobre esse assunto e a gente se vê. Um abração, até mais.